Olá, alunos e alunas do primeiro J, que é o professor Marcos de História, e eu preparei esse vídeo nessa primeira aula nossa aí online, para que a gente possa estar fazendo uma revisão de parte do conteúdo aí do primeiro bimestre, e para aí sim entrar nas explicações sobre o conteúdo do segundo bimestre. Tem até uma lista aí do governo do estado, a lista número 3, que já está falando sobre Grécia, Roma Antiga. Esse já é um conteúdo aí do segundo bimestre. Eu não vou abordar aqui nesse vídeo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, a gente vai ter um momento aí da aula só para a gente estar respondendo as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Bom, basicamente são dois conteúdos que foram trabalhados aí nesse primeiro bimestre. O conteúdo da pré-história, que foi um conteúdo que a gente falou bastante, desde as teorias de como que a vida foi criada na Terra, do surgimento dos primeiros hominídeos, das primeiras formas de seres humanos e a evolução desses. E depois a gente foi entrando na história das primeiras civilizações, Nós trabalhamos aí nas aulas presenciais, principalmente a questão da Mesopotâmia, das civilizações da Mesopotâmia. Mas depois também, aí as listas aí que o governo do estado está enviando para vocês, trabalhou em parte a questão do Egito Antigo, e eu vou revisar aqui com vocês também. Como eu disse, aí o conteúdo seguinte, que já é um conteúdo do segundo bimestre, é esse conteúdo referente às sociedades clássicas, Qual vai ser? A Grécia e a Roma Antiga. Mas esse não vai entrar na revisão, mas já reforcei. Se tiver alguma dúvida em relação à lista de atividades, é só mandar na nossa aula aqui no grupo de WhatsApp. Eu separei algumas questões que foram sendo colocadas para a gente ir fazendo a correção dessas questões e ir comentando o conteúdo. Então, aqui a gente tem a questão número 2, que foi da primeira lista enviada pelo governo do estado, ou seja, na terceira semana. E aí está colocando, eles davam lá um texto para vocês e falavam, de acordo com o texto, o conceito de pré-história é fundamentado na... Apesar de eu não ter colocado o texto aqui para vocês, só com as alternativas a gente já consegue comentar e debater sobre essa questão. Até porque esse conceito de pré-história foi algo que eu comentei com vocês também aí nas aulas presenciais. Então, o conceito de pré-história quer dizer a ausência de história, a ausência de seres humanos. Essa aqui é absurda, A ausência de religião, a ausência de Estado. Estado é como se fosse formas de governo. A ausência de escrita. Assim, de cara já dá para tirar, não tem como a gente estar falando de história humanas e falar que é a ausência de seres humanos. Também não se resume só a questão da religião, muito menos do Estado. Poderia ficar em dúvida na própria questão de ausência de história ou ausência de escrita. De fato, quando se fala pré-história, pensa que talvez que as sociedades dessa época não teriam história, mas tem, tanto é que a gente conta e fala sobre elas. O que vai fundamentar o conceito de pré-história é em relação à escrita. Ou seja, a partir do momento que surgiu a escrita nas primeiras formas de civilização, é que foi definido o que seria pré-história e o que não seria. Então, pré-história é tudo que vem antes do surgimento da escrita, e aí depois do surgimento da escrita a história vai ser classificada em vários outros períodos, como por exemplo Grécia e Roma Antiga, o período das sociedades clássicas. Só que esse é um conceito um tanto complicado, porque se a gente for parar para pensar, o surgimento da escrita se deu por volta de 5.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E a nossa espécie, enquanto ser humano, surgiu há, no mínimo, 300.000 anos atrás, se for pensar o Homo sapiens. Ou seja, o que eles estão chamando aí de pré-história, na verdade, é boa parte da história da humanidade.
né? E quando a gente começa a estudar esse período, a gente vai ver que essas pessoas têm história sim, e não é porque elas têm escrita que isso tem que ser desconsiderado ou menosprezado. Na verdade, esse conceito de pré-história foi inventado na Europa pelos europeus no século XIX, né, ou seja, por volta de 1800 e alguma coisa, ou seja, muito tempo depois, no sentido mais de afirmar o povo europeu e desconsiderar outras civilizações. Porque até hoje ainda existem sociedades que não têm escrita, nem por isso eles não têm história, né? Então esse é um termo questionável, mas quando a gente for pensar ele, se remete à questão de todo o período histórico da humanidade que vem antes do surgimento da escrita. Até coloquei, né? Pré-história parte de uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, que vem somente da Europa, né? E o período de pré-história é o maior da humanidade, na verdade, né? Quando a gente está estudando. E até hoje, né, tem sociedades que ainda existem aí, que não têm escrita, e mesmo assim a história delas é importante para a gente estudar. Bom, outra questão que eu peguei dessa mesma lista foi em relação à questão das ferramentas, dos instrumentos produzidos nesse período aí chamado da pré-história, né? Muito entre aspas. Aqui, ó, os instrumentos representados pela imagem ao lado foram fabricados em pedra e eles são oriundos de diferentes períodos pré-históricos e de várias regiões do mundo. Assinale a alternativa que preenche as lacunas acima. Quando a gente está estudando, então, esse período aí, né, que foi convencionado de pré-história, apesar da gente já ter questionado o termo, uma das coisas que vão ser determinantes para classificar as chamadas fases da pré-história vão ser o que? Justamente as ferramentas. Porque quando, né, os arqueólogos, paleontólogos fazem lá suas escavações, muitas vezes eles não vão achar fósseis humanos. O que eles vão achar, localizar, são as ferramentas que foram produzidas pelos seres humanos que viveram naquele período. Então a ferramenta ajuda a entender a sociedade daquela época, enfim, entender como que estava o desenvolvimento dele. Então as fases da pré-história vão ser classificadas de acordo com as ferramentas. Então a gente tem aqui, ó, que a pré-história ela foi dividida né, de acordo com essas ferramentas elaboradas e ela foi dividida basicamente em dois períodos. Paleolítico, que é desde o surgimento, né, das primeiras formas de humanidade, dos primeiros hominídeos, e aqui nesse período do Paleolítico as ferramentas eram bem rústicas, né, bem precárias. Então, por isso que ele foi chamado de período da Pedra Lascada. E o Neolítico, que é quando a gente vai ter o fim da Era Glacial, ou seja, o mundo vai deixar de ser congelado, o ser humano vai começar a fazer agricultura e vai desenvolver muito mais suas ferramentas. Né? Por isso que é considerado o período da pedra polida, porque para além dele produzir a ferramenta, ele ia, raspava essa ferramenta de pedra no chão, até ela ficar bem lisinha, bem polida, o que ajudava nas séries questões. Então a resposta aqui já fica um pouco óbvia, né? Então a resposta vai ser a letra B, lascada e polida, que é referente a esses dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Então eu coloquei aqui os períodos, né, que a gente pode dividir a pré-história. O Paleolítico, como eu já coloquei, né, desde o surgimento até por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Eu coloquei aqui em vermelho algumas características, né, desse período. Então a humanidade ainda era nômade, não tinha uma fixação em vilas, né? Ela vivia andando, caçando, pescando, coletando alimentos. Geralmente por causa do frio, quando se abrigava em caverna. Seus instrumentos ainda eram instrumentos mais rústicos, pouco elaborados. Né? Foi o período de surgimento de todas as espécies humanas, desde o Australopithecus até, né, a nossa espécie Homo sapiens. Eu coloquei aqui também a questão da era glacial, que foi algo fundamental aí para esse período, né?
boa parte aí do planeta passar por um período de era glacial, está todo congelado. Com o fim da era glacial, e isso permitiu com que o solo ficasse mais fértil e o surgimento da agricultura, a gente então tem o período neolítico, né, que vai de 8.000 a.C. até 5.000 a.C. Então aqui a gente vai ter uma série de revoluções na história da humanidade, a humanidade deixando de ser nômade e se fixando em locais, principalmente em locais perto de fontes de água, né, rios, lagos, desenvolvendo agricultura, pecuária, né, cerâmica. Os instrumentos então que a humanidade vai elaborar vão ser muito melhores, né, menos rústicos em relação do período anterior. E a gente vai ter aqui as primeiras comunidades primitivas, né, que vão ter aí as primeiras vilas, aldeias, povoados, esses povos que vão viver coletivamente e vão deixar de ser nômades. Então isso aqui é importante. E por último, a idade dos metais, né, de 3.300 a.C. até 1.200 a.C. Aqui já é um período muito mais recente. Que é aí onde vão surgir de fato as primeiras formas de civilização. Né, lá na Mesopotâmia, na China, na Índia, Grécia, Roma. E aqui então a gente vai começar a ter formas de governo, Estado, uma hierarquia, sociedade dividida em classes sociais. Ou seja, a gente vai ter uma elite, os mais ricos, os mais pobres. Isso não existia aqui nessas comunidades primitivas. E outro fato importante é que eles vão dominar os metais. Então deixa de ser só pedra, madeira, e a humanidade começa a dominar, seja o cobre, o bronze, o ouro, começa a produzir o ferro, o aço depois, começa a produzir seus equipamentos, né, inclusive equipamentos de guerra, através dos metais. Aqui eu coloquei uma segunda atividade que é da segunda lista do governo do Estado. A submissão da política e das demais esferas da sociedade a normas religiosas é o principal elemento definidor de um Estado teocrático. Existente ainda em nossos dias, essa forma de governo esteve presente no Antigo Egito e nas sociedades mesopotâmicas, onde a religiosidade legitimava e reforçava o poder dos soberanos. Considerando as informações do texto e a história das sociedades mesopotâmicas e egípcia, cabe afirmar que Estado teocrático é uma forma de governo onde o líder e toda a forma de governo é extremamente ligada à religião daquele povo. Então, tanto o Egito Antigo como a Mesopotâmia vão ser estados teocráticos. Então, isso aqui a gente já consegue achar a resposta, né? Falar que não era estados teocráticos não tem nada a ver. Falar que era só o Egito um estado teocrático não tem nada a ver. Aqui falar que só na Mesopotâmia. Falar que eram estados laicos, ou seja, que a religião não intervia também não tem nada a ver. Logo, a resposta é a letra A. Os dois estados eram estados teocráticos, onde a religião mandava fortemente na forma de governo. Isso é importante a gente entender sobre essas duas sociedades. Como eu já coloquei, essas sociedades se estabeleceram à margem de grandes rios, no caso do Egito, à margem do rio Nilo. As sociedades da Mesopotâmia foram à margem do rio Tigre e Eufrates. Tanto é que o termo Mesopotâmia quer dizer, né, entre dois rios, e por isso mesmo são consideradas sociedades hidráulicas, que elas desenvolveram várias obras, né, sejam de diques, né, drenos, tudo pensando sobre nessa questão da água que fazia manter a fertilidade, a produção, a agricultura, era muito importante para eles. E elas tinham um Estado, uma forma de governo, uma hierarquia e diferentes classes sociais, ou seja, desde mais pobres até os mais ricos. Baseavam-se na agricultura e foram as primeiras sociedades que inventaram a escrita, seja no Egito, os hieróglifos, né, e na Mesopotâmia a escrita cuneiforme, né, talhada em pedras, e consequentemente também as primeiras formas de lei. E é sempre importante a gente entender, para a gente finalizar aqui o vídeo, que todas essas sociedades elas tiveram diferentes fases. Né? Então, geralmente vai se modificando. Por exemplo, na Mesopotâmia, vários povos ocuparam aquela região. Eles iam fazendo guerra entre si, vencendo uns aos outros, né? E isso ia sucedendo diferentes fases
dessas regiões aí, dessas sociedades, ok? Eu vou ficar por aqui com o vídeo para a gente não alongar muito. E na aula eu vou estar à disposição para resolver, né, e tirar qualquer dúvida de vocês em relação a todas as atividades que já foram passadas até agora. Se tiverem alguma dúvida em relação ao vídeo também, é só me perguntar aí durante o momento da aula no grupo de WhatsApp. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.